Alô, alô, torcida do Vascão, saudações vascaína, um bom dia, um bom domingo para todos, né? Infelizmente, mais uma vez, né? Essa vergonha que vem acontecendo, 30 e poucos jogos contra a mulambada aí, a gente acha que ganhou 2, coisa parecida assim. Então, eu falei no jogo de quarta-feira, Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu, com todo respeito ao Nova Iguaçu, a gente sabia, cara, que não é essas coisas. Muita gente acreditou. Eu também acredito, porque, como eu falo para vocês, é 11 contra 11, entendeu? E se nós tivéssemos mais um pouquinho de sorte, né? Mais disposição, o time cansa depois dos 30 minutos do primeiro tempo. Não só eu que estou falando isso, mas como todo mundo fala. Mas eu falo para vocês, os caras que estão lá dentro, eu detesto o Júlio Brandi, não gosto do Júlio Brandi, entendeu? O Dr. Clóvis Moraes é uma pessoa maravilhosa. Tive muito contato com o Dr. Clóvis Moraes dentro do Vasco da Gama, nos anos que ele trabalhou lá, muitos anos dentro do Vasco, junto com o Dr. Moutinho. Eu vou falar uma coisa para você. Eles falaram a verdade. O Júlio Brandi falou a verdade. Que tem gente dentro do Vasco da Gama que não tem qualidade, qualificação nenhuma para estar trabalhando lá dentro. Eu vou citar um que todos vocês conhecem, que é o Felipe. O que o Felipe representa dentro do Vasco da Gama? Nada. Foi um grande jogador, foi um baita de um lateral esquerdo, mas não comanda nada, cara. Não tem cacique para administrar nada. Então eu falo para vocês, lá dentro continua o amigo do amigo. O Pedrinho falou que ia ter honestidade, lealdade, sei lá, aquelas palavras que ele fala lá, mas não está tendo, cara. Ele trouxe o Felipe Coutinho e trouxe o Souza e o Alex Teixeira. Por que ele não falou, não, Felipe, você quer vir? Então eu só vou trazer você. Tem 2 jogadores lá que não jogam. O Souza, todos nós sabíamos que não ia dar certo. Como é que esses caras dão oportunidade para esses caras? Nós já sabíamos que não ia dar certo. O Alex Teixeira, nós já sabíamos que não ia dar certo. Porque o Alex Teixeira saiu do Vasco, já não tinha mais chance dentro do Vasco, ficou desempregado aí 6, 7, 8 meses aí veio para o Vasco para ganhar mais um dinheiro. O seu Pedro Paulo, que é o presidente do clube, é amigo do amigo, eu vou botar eles aqui para mamar na teta, como tem um monte deles lá. Como eu falei para vocês, não sou fã do Júlio Brandi, mas o cara falou a verdade, que hoje lá dentro é amigo do amigo. E aí está nessa situação que nós estamos, sendo envergonhado, há 24 anos que eu falo, com 3 títulos no Campeonato Carioca e uma Copa do Brasil, para um gigante como o Clube de Regatas Vasco da Gama. O time do Vasco da Gama tem uma história bonita, uma história grande. Porra, mas ninguém conserta isso, cara. E eu sempre falei, você, para entrar dentro administrar alguma coisa, você tem que ter bala na agulha. E o Pedro Paulo não tinha bala na agulha. Ele enganou nós, dizendo que a Crefisa ia ajudar. Todo mundo acreditou. Todo mundo não, eu não acreditei. Tirando foto com a presidente, tirando foto com o marido da presidente. E muita gente foi enganado. E esses caras, eu vou voltar a repetir para vocês, com toda certeza, esse grupo entrou no Vasco para tentar vender o Vasco. Só que tem que bater na trave, porque na justiça a 777 ainda está brigando até hoje. Eles pensavam que ia ser fácil de tirar a 777. Mas, para negociar, tem que negociar com quem vai comprar e mais a 77 e o associativo. Aí eles estão batendo na trave. A dívida do Vasco com o Pedro Paulo, o Pedrinho, aumentou a dívida do Vasco. Aumentou a dívida do Vasco. E teve uma nota dizendo que os direitos autorais dos jogadores estavam atrasados. Aí a Globo mandou dizendo que errou. Porra, cascata, porra. O Pedrinho, com o conhecimento que ele tem, falou, porra, não me queima não, porra. Tem jogadores dentro do Vasco que não estão recebendo direitos autorais. Com certeza. E não são poucos, não. Inclusive, o Alex Teixeira e o Souza.
que estão mamando na teta do Vasco às custas do Pedrinho. Como tem o diretor de futebol, como tem o supervisor, como tem um monte. Teve um jogo aí, que eu não me lembro com quem foi, aí lá em cima mostrou, naquela época eu falei, porra, 9 lá dentro, o Felipe e mais 8, tudo amigo que estão dentro do Vasco. Como é que vai ter um sucesso, um clube? Tem que mandar essa cambada toda embora, porra. Porque esses caras não representam nada dentro do Vasco. Esses caras não têm qualificação, qualificação para trabalhar dentro do Vasco. Esses caras nunca trabalharam em nenhum lugar como dentro do futebol. Aí fica essa vergonha que nós estamos passando. É uma vergonha. É uma vergonha. No começo do ano, eu até acreditei, porra. Eu até acreditei, porque os jogadores de qualidade, como o Jair, como o Paulinho, mas eu falei, depende de como vai voltar a contusão, né? Esses 2 jogadores. O Felipe Coutinho, eu acreditei, né? Nós temos um baita de um goleiro, para mim é um dos melhores goleiros do Brasil. O Paulo Henrique é um jogador esforçado, ontem não jogou nada, não jogou nada. Eu falo para vocês, é só esforçado só. Mas é melhor do que alguns que estão por aí de alguns clubes grandes. O Piton, a gente já conhece o Piton. Ele avança bem, sabe cruzar uma bola, que não está fazendo mais isso, não sei por quê. Porque nos outros técnicos, ele ia a linha de fundo, cruzava e o Verratti metia gol. Era o único que dava assistência para o Verratti. Hoje não está conseguindo fazer. Por quê? O esquema tático do Carille? Será que é? Aí você vê, né? Os nossos zagueiros, cansei de falar para vocês que eu não acredito nesses zagueiros, porra. Ontem o zagueirinho lá errou 2 vezes, porra, e quase que entregou o 2º gol. Ele errou contra o Flamengo no primeiro jogo e ontem errou 2 vezes. Eu vou dizer até 3, porque na hora que ele podia ter feito o gol, ele furou e o Nuno fez o gol. São fracos. A verdade é essa. Esse João Vitor não marca ninguém. Ele fica perdido dentro da área, perdido. Não tem senso de recuperação nenhuma. Ele pode ser até veloz, quando sai com a bola no pé, correndo para frente. Mas dentro da área ele não tem senso nenhum de cobertura, de posicionamento dentro da área. É fraco. Hugo Moura é outro peladeiro. Cocão é outro peladeiro. Então são esses jogadores que nós temos dentro do Vasco hoje. Você acredita que esses jogadores vão conseguir alguma coisa na Copa do Brasil? Claro que não. Vocês acreditam que esses jogadores vão conseguir alguma coisa no Campeonato Brasileiro? Claro que não. E eu estou até preocupado, porque todos os anos anteriores eu falava, nós vamos brigar para não cair. Mas se continuar com essa cambada que está lá dentro, entendeu? Não mudar, nós vamos ficar a perigo outra vez, passar vergonha outra vez no Brasileiro e na Copa do Brasil. Porque nós pegamos 2 molinhos aí por enquanto, né? Agora vem as pedreiras daqui para frente. E com esse time aí, não vai ter condição nenhuma da gente avançar, nem na Copa do Brasil e nem fazer um Campeonato Brasileiro. E outra coisa que eu vou falar para vocês, não temos condições de manter o Felipe dentro do Vasco, o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho tá bichado. Quando esses caras vêm lá de fora, já cansei de falar isso, quando esses caras vêm lá de fora dizendo que ama o clube, que quer acabar a carreira no clube, que quer... é porque não tem mais condições lá fora. E todos nós sabíamos, eles lá sabiam também, que o Felipe Coutinho tá bichado. Não tem mais condições. Paê não tem condições de jogar no Vasco. O Paê, a única coisa que ele fazia bonito foi aquele gol que todo mundo falou que foi lá Roberto Dinamite e sair batendo palma para a torcida. Só isso. O jogador de 38 anos vai fazer agora em março, né? Tá fazendo aí. Não tem mais condições. E se você juntar Paê, Felipe Coutinho, Souza e Alex, Cocão, Hugo Moura, eu tô até esquecendo de alguns outros aí. Eu vou te falar para você, cara. São mais de 4 milhões de folha de pagamento desses jogadores.
E com 4 milhões, você traz aí, no mínimo, 4 jogadores de nome, para chegar no Vasco e vestir a camisa, que é isso que a gente quer, que a gente não está vendo isso há muito tempo. E a gente está pedindo, é chegar e vestir a camisa e jogar. Mas no Vasco, infelizmente, não está acontecendo isso. Não está acontecendo isso. Por quê? Não tem um administrador competente para administrar o Vasco. E esses caras que estão com eles, são todos eles fraquíssimos, como eu falei atrás. Mas, vamos fazer o quê? Agora vamos ficar sem jogar aí 3, 4 semanas, sei lá, que vai estrear no Brasileiro, acho que é dia 20, alguma coisa. E a gente vai ficar tenso. Porque com esse time aí, se não mudar, trouxeram 3 jogadores. Eu volto a repetir. O David Lloyd é um Lloyd mesmo. Eu não acredito, cara. O cara se ofereceu, tirou vídeo. Ah, eu quero jogar no Vasco. Aí o Pedrinho, ele dá uma entrevista dessa aí para uma TNT, dizendo que o cara ficou empolgado, ele ficou empolgado de ver o cara brigar lá com o clube dele, que não sabe como é que o cara ia ficar se não viesse. Aí trouxe o cara pela empolgação do cara. Ah, eu quero jogar no Vasco, vou fazer um vídeo aqui. Porra, eu quero jogar no Brasil, quero jogar no Vasco. O Vasco é um clube grande e contrata o cara. Eu espero que eu esteja errado. Porque trouxeram para mim, dos 3, talvez até só o Nuno Rodrigues, né, sei lá, o Moreira. Só esse é que ainda está fazendo alguma coisa. Não é porque que ele fez o gol ontem, não. Porque ele jogou 30 minutos bem, depois caiu de produção. Então a gente precisa de jogador para estar lá, mantendo. Porra, tu vê o time adversário nosso? Os caras correm até o final, cara. Os caras correm até o final. No nosso time, joga 30 minutos e cai de produção. Mas um bom domingo para todos, né? Se é assim que a gente... É isso que eu desejo para todos, né? Apesar de mais uma vergonha, essa mulambada sacaneando a gente, encarnando na gente, entendeu? E toda vez é desculpa. É que houve impedimento. Eu até acho também que foi muito rápido, entendeu? Mas eu não posso falar aqui se realmente foi impedimento. Foi muito rápido. Então, cara, é difícil. Se fosse, como todo mundo fala, se fosse a favor do Vasco, seria impedimento. Mas a gente não pode ficar pensando só, dar desculpa que fomos roubados. Porque se entra em campo e faz os gols que a gente tem que fazer, a gente não vai passar por isso. Mas estamos aí. Saudações vascaíno, um bom dia para todos.